E se eu te falar que talvez você não vai para frente porque está se esforçando demais? Eu sei que a gente cresceu ouvindo que tem que dar o nosso melhor, que tem que correr atrás, que tem que se esforçar, que tem que ser mais, produzir mais. Só que e se for justamente isso que está destruindo a sua vida? Nos últimos anos, parece que está todo mundo esgotado, todo mundo está cansado antes mesmo de sair da cama, ansioso, acelerado, preso no automático. E quando você vive assim, você não age, você reage. Você só vai empurrando o dia da forma que dá. E é aí que começam as piores decisões. Você deixa de fazer uma boa escolha porque não está com a cabeça no lugar. Às vezes você pode tratar mal uma pessoa importante e ficar com aquele arrependimento. E esse próprio arrependimento às vezes causa outras sensações ruins, sabe? Uma bola de neve ali. Quando você está com a mente sobrecarregada, a sua clareza some. As suas prioridades se confundem. Você não sabe mais o que é uma prioridade, o que é mais importante, qual tarefa você tem que fazer, antes de qual. E até a sua força de vontade também acaba. E às vezes, o que você mais precisa é parar. É suspender esse ciclo, desligar por alguns instantes e literalmente não fazer nada. E antes que você fale que isso é besteira, eu não sei se você chegou a assistir o vídeo anterior que eu postei semana passada, mas nele eu falo sobre um experimento que ilustra bem essa questão de você estar com a mente tranquila, né? De você parar para tomar boas decisões. Nesse experimento, alguns cientistas, né, ali separaram dois grupos de pessoas, o grupo A e o grupo B. No grupo A, esses cientistas, né, ali, os pesquisadores, pediram para os alunos decorarem um número bem pequeno, tipo 12 ou 27, sei lá, um número bem pequeno. E o grupo B, eles deram um número bem maior, né? Tipo 214.316.819. Então, assim, o grupo A tinha um número pequeno para decorar e o grupo B tinha um número bem maior. E daí, esses grupos, eles precisavam tomar algumas decisões ali durante o experimento. E foi constatado que o grupo que estava com o maior número na mente tomou as piores escolhas, justamente porque estava com a mente ocupada, porque estava precisando decorar aquele número maior. Então, as pessoas que tinham um número menor para decorar, eles tinham uma facilidade bem maior em tomar melhores escolhas, porque a mente deles não estava tão pesada quanto a do pessoal que tinha que decorar um número maior. E a verdade é que você vive assim todos os dias sem nem perceber. Inclusive, tem um ponto que as pessoas não dão tanta importância, mas que explica muita coisa. O seu cérebro está viciado em dopamina. E isso muda tudo. E deixa eu te explicar de um jeito simples. Esses dias eu vi um vídeo, agora eu não lembro de quem foi. Não lembro se foi no TikTok, mas acho que foi no YouTube mesmo. E nesse vídeo, o cara fala justamente sobre como que estava a vida dele por conta da dopamina. E ele relatava que passava o dia inteiro transitando entre o YouTube e o videogame, entre vícios e distrações. Ele não tinha direção, ele não tinha foco do que realmente ele queria para a vida. Ele tentava ser produtivo, só que não conseguia. Ele tentava ter foco, mas não dava. Às vezes tentava fazer só o básico, mas ele não tinha ânimo nem para isso. Até que ele cansou e decidiu que não ia fazer nada, literalmente nada. Por alguns minutos, ele ficou assim, só sentou ali numa cadeira e ficou quieto. E aí uma coisa estranha aconteceu. Ele começou a sentir vontade de fazer as coisas que ele estava adiando há dias para fazer. Estudar, treinar, trabalhar, ler, se organizar. Tudo isso aí são tarefas que exigem ali um esforço inicial e que a maioria das pessoas não tem vontade, inclusive esse cara. Só que quando ele ficou parado ali por um tempo, no tédio mesmo, sem celular, sem distração nenhuma, só ali parado, quieto, ele começou a sentir vontade de fazer essas coisas. Porque qualquer coisa é melhor que o tédio. Tanto que teve um experimento de. Agora eu não vou lembrar exatamente, eu li um livro, mas eu não lembro onde foi, que ano foi. Mas teve um experimento que cientistas colocaram pessoas dentro de uma sala bem pequena, uma sala toda branca, sem nenhum tipo de distração, sem nada. E lá só tinha um botão que literalmente dava choque nas pessoas. E em muitos casos as pessoas preferiam levar o choque, apertar o botão para levar o choque, do que ficar no tédio sem fazer nada. E não era qualquer choquezinho, não. Era um choque ali até forte. E eles preferiam levar o choque do que ficar no tédio. Então, é muito importante que você fique no tédio, que você fique sem fazer nada. Porque quando você está sem fazer nada, é onde você sente vontade de fazer outras coisas. Agora, se você pega o celular e fica mexendo,
como que você vai ter vontade de fazer alguma coisa se você já está gerando dopamina na sua mente? Não tem como. Então, o que está faltando na sua vida é não fazer nada, é ficar parado, é sentir realmente o tédio. Ah, mas por que que isso acontece? A explicação é simples. Quando você passa o dia todo tendo estímulos ali de rede social, de jogo, de você estar assistindo alguma série, alguma coisa, o seu cérebro ele está hiperestimulado. Então, diariamente ele recebe estímulos que fazem com que ele se acostume com isso e querer sempre cada vez mais. Então, é muito difícil você parar uma atividade que está te dando uma recompensa rápida, que está te dando um estímulo, um prazer, para você começar a fazer alguma coisa teoricamente chata. A sua mente não vai querer. Automaticamente ela não vai querer. Agora, quando você para, quando você fica sem fazer nada, desliga o celular, guarda ele numa gaveta, deixa ele em outro cômodo e fica sem fazer nada, você vai perceber que você vai começar a sentir vontade de fazer tarefas que antes você não queria, nem só em pensar em fazer já era chato. Só que na verdade, não é que essas coisas são chatas de se fazer. Você está saturado, digamos assim, né? Você está muito viciado em dopamina e aí as coisas parecem ser chatas, mas não são, porque antigamente não tinha tanto acesso assim à dopamina quanto tem hoje. E você fazia as coisas e não tinha esse negócio de tédio, de achar chato. Às vezes você saía para a praça para conversar com um amigo, saía para caminhar, e era ali um momento bom, um momento de prazer, um momento gostoso. Só que hoje em dia você deixa de fazer essas coisas porque o celular te dá muito mais dopamina que isso. E você está viciado realmente ali. Só que quando você fica sem fazer nada, esses níveis de dopamina que tem na sua mente, eles começam a normalizar, eles diminuem. Não é tipo álcool, quando você está viciado em álcool. Quando você bebe muito, por muitos anos, bebida alcoólica, aquilo vai prejudicar você de uma forma irreversível. Ou seja, você não consegue reverter o dano que foi causado nos seus órgãos. Porém, o vício no celular tem esse lado bom. Se você fica um tempo ali sem acessar, a sua mente ela meio que reseta. Então você consegue reiniciar ela e conseguir sentir prazer nas coisas simples de novo. Só que você precisa de um jejum, né? Que o pessoal chama de jejum de dopamina, que é justamente você parar de acessar essas coisas que geram dopamina, né? Jogos, vídeos, principalmente vídeos curtos, né? Vídeos como este aqui no YouTube, até é tranquilo, porque passa um conhecimento, né? E você precisa, querendo ou não, se esforçar para ficar um certo tempo assistindo o vídeo, que às vezes é chato. Ah, um vídeo de 10, 15 minutos, você não tem paciência de assistir porque você já está acostumado a um vídeo de 1 minuto, 30 segundos. Esses vídeos rápidos, meu Deus, cara, é uma das piores coisas que tem. Por isso que eu desinstalei Instagram, TikTok e até os shorts aqui do YouTube, eu coloquei lá numa opção para recomendar menos. Então eu mal tô vendo agora Reels, Shorts, essas coisas. E tá sendo muito bom. E é como eu tava falando, quando você se priva disso, né, a sua mente ali ela reinicia e querendo ou não, o seu cérebro para de querer correr atrás sempre de mais estímulo. E a sua motivação volta, você começa a querer fazer as coisas. É bem parecido quando, tipo, o teu celular... Hoje em dia o pessoal faz pouco isso porque os celulares hoje em dia têm bastante memória. Mas antigamente, lá para 2018 ali, era muito comum as pessoas formatarem o celular. Porque passava um tempo, enchia, né? Cheia de foto do WhatsApp, chegava imagem, vídeo, áudio, tudo. E daí o seu celular ficava travando, porque tinha muita coisa. Aí o pessoal formatava ele e ele restaurava padrão de fábrica. Igual quando vinha, quando você comprava, sem nada, sem nenhuma informação. E aquilo fazia o seu celular rodar novamente ali, ele lisinho, né? Ali bem de boa, do jeito que é para ser. Então é a mesma coisa que você faz com a sua mente. Você meio que reseta a mente aos padrões de fábrica, digamos assim. E isso você consegue perceber aí na sua rotina assim. É só parar um pouco e observar. Eu mesmo, tem dias que eu tô cheio de ideias, cheio de projetos, assim, com várias coisas para fazer, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, e eu não sei nem o que é que eu faço primeiro, porque é tanta coisa que passa na cabeça que você não sabe por onde começar. E às vezes você acaba fazendo várias tarefas para se sentir produtivo, para sentir que você realmente teve um dia ali de produtividade, porque você fez várias coisas. Só que essas coisas que você fez, às vezes, não tem tanta importância. Era muito melhor você ter feito uma coisa só, que realmente ia ter um impacto naquele dia, uma coisa bem importante, do que fazer várias coisas
sem importância nenhuma, só para sentir que realmente fez alguma coisa, sabe? Aí quando eu tô nesses dias assim de, poxa, muitos pensamentos, muitas ideias, eu só paro. Eu sento ali na rede que tem ali fora, fico de boa e daqui a pouco eu começo a me sentir melhor, a, a pensar de forma estratégica, digamos assim, e identificar o que é que eu realmente tenho que fazer e não perder tempo fazendo outras coisas só para me sentir que eu tô fazendo alguma coisa que preste, sabe? Esses minutos assim a clareza volta, a vontade volta. E não é você meditar. Eu mesmo eu não medito. Não é meditar. É só você ficar quieto por um tempo ali, sem celular, sem nada. Ficar quieto, tipo, tô aqui, pronto. Quieto. Ficar sem fazer nada, literalmente. Não precisa você meditar lá, fechar os olhos, ficar imaginando. Eu não sei nem como é que medita, que eu nunca meditei. Mas não é meditar. É você ficar quieto, não fazer nada. Eu acho que é parecido, né? Não sei. Mas não é meditar. Até onde eu sei. E outra coisa, você parar em um momento de angústia ali, quando tá com a cabeça cheia, não é que você tá desistindo. Não é que você é fraco. Não tem nada a ver com isso. Só que às vezes você precisa dar um chega pra lá nessa sobrecarga mental, nesse barulho que fica. Você precisa parar. É uma montoeira mental, parece que tá cheio de coisa na sua cabeça. E se você não para, isso só vai aumentando. Então é necessário parar, a gente precisa parar, tanto o corpo quanto a mente. E eu não sei se você já ouviu alguém dizer, mas o cansaço mental, ele é pior que o cansaço físico. E eu garanto que isso é verdade, cara. Eu garanto para você que isso é verdade. Porque o cansaço físico é você só dormir ali e pronto, você descansou. Agora, o cansaço mental, aí é bem mais complicado, cara. Porque quando você tem um problema e você dorme, esse problema não se resolveu. Você ainda precisa encontrar uma forma para resolver ele. Então é muito pior. Ó, só de dar uma pesquisazinha rápida aqui, eu vou citar 5 benefícios que parar, literalmente não fazer nada, trazem para sua vida. A sua força de vontade volta, a sua criatividade, ela acorda, você melhora a sua criatividade, suas emoções também, elas se estabilizam. Uma coisa muito importante, suas prioridades ficam claras. Você precisa saber o que é prioridade na sua vida, o que é que você tem que fazer que vai te dar um retorno, que vai te dar um resultado. Porque se você faz qualquer coisa, se você não tem prioridade, você está vivendo totalmente errado. Porque você tem que ter suas metas e seus objetivos. E para alcançar esses objetivos, você tem que definir o que é prioridade, o que você precisa fazer. Porque se você tem uma meta e você não faz o que precisa para alcançar, você não vai alcançar, obviamente, não, entende? Então você tem que saber quais são suas prioridades. Isso aí é muito importante. Você tem que saber o que precisa ser feito. Você também para de agir por impulso. E um bônus aqui, eu falei que ia falar 5 coisas, mas a sexta, o seu nível de dopamina volta ao normal. Então, cara, só aí você melhorou 90%. Porque o que tá ferrando hoje em dia a sociedade, cara, é dopamina. É dopamina. Cara, e as pessoas não sabem que o problema é esse. As pessoas ficam perguntando, mas por que, que eu me sinto mal? Mas por que, que eu tô cansado? Por que, que eu não tenho vontade de fazer as coisas? Cara, é dopamina. É dopamina. Quer ver? Faz um teste aí. Pega ali 5 minutos que seja e não faz nada. Deixa o celular de lado, não escuta música, nada. Só fica parado. Só você com você mesmo. E comece a observar o que a sua mente joga para você. Talvez ela jogue culpa, medo, ansiedade, tédio, ela pode jogar tudo isso daí. Só deixa passar. Não faz nada. E você vai perceber que muita coisa que era urgente, que parecia um problema muito grave, às vezes não é nem um problema. E depois de uns dias fazendo isso, pega ali uma semana, faça isso todos os dias. Depois volta aqui nesse vídeo e comenta se mudou alguma coisa. Se você fizer, cara, eu tenho certeza que você vai melhorar. Absoluta. Certeza já é absoluta, né? E a verdade é uma só. A verdade é simples. Às vezes você não precisa de mais velocidade. Você precisa de mais tempo, de mais intervalo. E esse tempo, esse intervalo, surgem quando você para. Não fazer nada realmente pode salvar a sua vida. Porque, como eu falei, um dos maiores problemas que a gente tem hoje é justamente essa questão da dopamina, essa questão do vício. E uma das melhores formas para conseguir lidar com isso é não fazer nada. Muita gente não tem esperança nenhuma, não tem expectativa, não se vê alcançando o sucesso, alcançando a felicidade, justamente por conta dessa dopamina, que além de te viciar, faz com que você se compare com outras pessoas. Então você abre o Instagram, fulano de tal comprou um carro, fulano de tal agora está fazendo faculdade, eu já tenho 25 e não estou fazendo faculdade. Você começa a se comparar com outras pessoas. E isso
faz você se sentir inferior. Só que na realidade, a vida dessas pessoas não é perfeita. Beleza, fulano de tal às vezes até está fazendo uma faculdade, mas em outras áreas da vida dela, ela está tão ferrada quanto você ou pior. E daí ela também está se comparando com outras pessoas. Só que ninguém vê isso. Cada um só vê a própria comparação, entende? Então, é uma vida ilusória. A vida da rede social é uma vida de ilusão, porque as pessoas só postam coisas boas. Ninguém vai postar coisa ruim que está acontecendo com ela. Mas todo mundo tem momentos bons e momentos ruins. Todo mundo tem conquistas e também tem desgraça, vamos dizer assim. Só que ninguém posta. Aí você vê o fulano de tal, comprei um carro, mas às vezes está endividado, financiou o carro aí, não sabe nem como é que vai fazer para pagar. E nada contra quem financia, né? Mas é uma realidade. A gente se compara sem saber ali os bastidores, entende? Isso tudo por conta de quê? Dopamina celular. Instagram, desinstala o Instagram. E outra coisa, já assiste esse vídeo daqui, porque ele vai te ensinar a lidar com seus vícios e suas distrações. Então é um combo. Pega o que esse vídeo aqui vai te ensinar e junta com essa estratégia que eu estou passando nesse vídeo daqui, de não fazer nada. Aí sim você vai conseguir, ó, resultados incríveis. E se você quer ter bem mais produtividade, quer ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa com mais foco ali, o link do Manual da Produtividade está aqui na descrição. É um material bem completinho, um material prático, que realmente vai te ajudar a conquistar, né, a se tornar a sua melhor versão. Então, se você tem interesse, primeiro link na descrição. E também já se inscreve no canal, porque toda segunda-feira eu estou postando um vídeo novo para você, com o intuito de te ajudar. Fechou? Valeu!